Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, shalom a todos, que o Eterno abençoe. Hoje continuando a nossa aula sobre a Trindade, né, e os aspectos que a gente está abordando, todas as passagens, amém? Trazendo aí, desmistificando essa questão, esse tema. Então, para a gente começar, vamos orar para que o Eterno esteja, né, no meio de nós e conduza em nome de Yeshua. Vamos orar. Pai querido, em nome de Yeshua, nós engrandecemos o teu santo nome e te agradecemos, Pai, pelo teu amor e tua compaixão e benevolência para com teu povo, que tu tens trazido à luz a tua palavra, a tua verdade, em meio, Pai, dos teus filhos, daqueles que te buscam de todo o coração e buscam te agradar, Hashem. Nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos, Pai, que tu esteja conosco, que tudo que for dito e falado, Pai, seja para engrandecer e honrar o teu santo nome. Eu peço, Pai querido, que tu venhas a repreender todo mal, todo laço, todo embaraço, todo engano. Em nome de Yeshua, visita as mentes, Pai querido. É o que eu peço neste momento, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Mashiach Yeshua. Amém. Amém. Shalom, irmão Gleberson. Boa noite, tudo bem? Como o irmão tá? Espero que bem. Bom, gente, então vamos dar continuidade. Shalom, boa noite. Vamos começar agora na continuidade sobre a questão da doutrinação. Tenho 3 temas aqui bem bacanas hoje e as referências bíblicas, então separe o seu caderninho, sua caneta e anote as referências, né? Anote aí os temas em questão. Então, lembrando que o que a gente observa no cristianismo, independente da vertente, tanto no catolicismo, Roma, o protestantismo, eles creem na doutrina, né, na questão da trindade, da doutrina da trindade, e tem 2 aspectos, né, tem uma categoria que pensa de uma forma diferente da outra. Uma é que imagina que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em 1, né, são deuses, mas eles se unificam a uma pessoa só, né? E outro lado é que creem que cada um é um deus e eles são iguais, a mesma, digamos assim, mesma categoria de Deus, né? E o que a gente está trazendo aqui com isso é te explicar que existe um único Deus, é o que diz em Êxodo 6, e que Yeshua replicou em Marcos e Mateus, né? Qual seria o maior mandamento? Yeshua fala: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. O Eterno é um único Deus, que está em Êxodo 6. Ok? Então existe um único Deus, do qual teve o seu Filho, o ungido, o nosso Messias, nosso Salvador, e a Ruach HaKodesh, né, como eu já expliquei aqui, uma tradução correta para a gente compreender o que seria, é o Espírito do Santo. O Espírito de quem? Do Santo. Que Santo? O Eterno nosso Deus. Então, Espírito Santo dá uma ideia de que seria uma terceira pessoa. E a Ruach é o Espírito, né, do Eterno, do nosso Deus, do nosso Criador, ok? Então, só recapitulando aí rapidamente. Então, a gente vai entrar com as referências e os temas agora, ok? Estamos aí, acredito que na nona aula dessa série, né? Trazendo aí referências, temas com relação a isso, para te trazer luz, para te trazer entendimento sobre essa questão, amém? Shalom, Mari, boa noite. Então, vamos lá.
primeiro tópico que a gente vai falar sobre essa questão hoje é sobre a hierarquia, tá? Do Eterno, de Deus e Yeshua. Se existe, né? E qual seria, ok? Então, para começar, você para aí, gente. Você pega aí na Bíblia, você anota, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 28, ok? Então, para começar, todas as coisas sujeitou debaixo de meus pés. E quando diz todas as coisas que estão sujeitas, é claro que é uma questão que se sujeitou a todas as coisas. Então, foi sujeitada, né? Foi aquela questão que a gente já falou antes da subordinação, ok? Então, vamos ler 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Diz assim: Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Ok? Depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, ok? Então, essa passagem está em 1 Coríntios, a gente sabe que isso se trata dos últimos dias, né? Na verdade, da vinda de Yeshua e de que como ele vai restaurar essa terra, da restauração de todas as coisas, enfim. E só para a gente ver a veracidade desse fato, tem outro testemunho que fala a respeito disso, né? Davi falou a respeito disso em Salmos. Vamos abrir lá o Salmos 110, no versículo 1 mesmo, Salmos 110. Eu trouxe aqui duas versões, três na verdade, né? Uma é King James, 1611, que também está muito similar a uma Ferreira de Almeida com relação a esse texto, mas trouxe outras duas referências para a gente ter a distinção, porque às vezes a gente não consegue. Uma das coisas que eu tinha dificuldade quando eu era adolescente, estudava a Bíblia, quando era menor, é que eu via o título, né, a referência de Senhor nas Escrituras, para Hashem, para o Criador, para Deus, e também o título de Senhor, que é Adon, né, no hebraico, para Yeshua. Então, muitas das vezes eu ficava sem entender. E esse é um texto também que vai tratar isso, mas tem como a gente observar, ok? Então, diz assim, que também está atrelado justamente o que a gente acabou de ler em 1 Coríntios 15, do 24 ao 28, tá? Então, diz assim, Salmo 110. Nas versões mais comuns você vai encontrar: o Senhor Deus, ou o Senhor, disse ao meu Senhor. Você vai encontrar assim: o Senhor disse ao meu Senhor. Dois pontinhos. Assenta tu à minha destra, até que eu faça os teus inimigos o teu escabelo. Né? O escabelo dos teus pés. O apoio aí, o apoio para os pés, né? Vai rebaixar eles, né? Rebaixar eles, apoio de colocar os pés, né, em cima deles, tá? Então, essa é uma versão que a gente tem mais comum, mas se você pegar na judaica, você já compreende e vê essa distinção, né? Nessa escritura aqui também, restauração das escrituras também, ela vai estar assim: Adonai diz ao meu Senhor, que significa Adon. Isso é Davi dizendo. E nessa outra escritura também vai estar mencionando o Tetragama, né, do Eterno, nome do Eterno. Disse a meu Adon: assenta-te à minha direita, à minha destra, até que eu faça de teus inimigos o teu escabelo. Então aqui exatamente, a gente sabe escatologicamente,
né, e através das escrituras, que isso é o que vai acontecer, o que Yeshua vai fazer, né, quando ele voltar na segunda vinda, ok? E aqui nesse texto a gente vê também claramente essa questão da hierarquia, ok? Mais uma vez, Adonai é o Criador, Deus, dizendo ao meu Adon, que é o que Davi fala, né? Que é o meu Senhor, nosso Messias. Então, que seria o Eterno falando para o filho dele, Yeshua, ou Messias, né? Falando como subordinado, olha, assenta você na minha direita, na minha destra, que vai acontecer isso com os teus inimigos. Ok? Então aí a gente também já percebe essa hierarquia, que é o X da questão que a gente está abordando agora nesse momento, tá? Então, ok. Vamos, deixa eu ver o próximo texto. Algumas Bíblias, pode ser que o primeiro Senhor desse texto de Salmo vai estar em maiúsculo. Isso denota, né, a pessoa que fez essa versão da Bíblia vai estar querendo mostrar uma diferença entre um e outro, que é, na verdade, é o título, né, para Deus, né, fazer essa distinção, ok? Então, algumas Bíblias você vai observar isso. Tá fazendo aí uma distinção, ok? E aquela questão, né? Yeshua, ele veio, viveu como um servo de Hashem, né? E ele, em todo momento que a gente observou na caminhada de Yeshua, ele sempre foi obediente, né? Ele sempre falou, faça a vontade do meu pai. Olha, faça a vontade do meu pai, né? Sempre, ele nunca falou, faça a minha vontade, né? Então, essa é uma questão aí. Vamos agora... um atiradão aí de referências, tá? Bem curtinhas. Vamos lá. Zacarias 3:8. Zacarias 3:8 diz assim: meu servo o renovo. Meu servo o renovo. Isso assim, falando é referente a um profeta, sabendo que o Eterno falava através da boca do profeta, né? Então aqui é o próprio Deus falando através da boca de Zacarias, né? Nesse versículo aqui, 3:8. Meu servo renovo. Mateus, agora Mateus 12:18. Eis aqui meu servo. Eis aqui o meu servo, mais uma vez, tá? A mesma referência. Então, a questão da hierarquia, ok? Hierarquia. O Eterno falando assim, eis aqui o meu servo, Yeshua, ok? Servo é o quê? Serve, né? Veio para servir. Vamos lá, a próxima referência, Filipenses. Filipenses 2. Shalom, pastora, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos à próxima referência, Filipenses, capítulo 2, versículos 7 a 8. Diz assim, na forma de servo, mais uma vez falando que Yeshua veio como servo, né? Então tem essa questão da hierarquia, ele veio como subordinado e veio para servir. Amém? Hebreus, próxima referência, tudo referência curtinha agora, tá? Anotem aí. Hebreus, capítulo 10, versículo 7 e 9. Diz assim, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso. Hebreus 10, de 7 a 9, ok? João 4, 34. Próxima referência, anotem. João 4, 34. Yohanan diz assim, eu faço a vontade dele, do Eterno. Então, ou seja, ele é subordinado, né? Ele não é o próprio Deus, ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do Pai, daquele que enviou, ok? Então, a questão da hierarquia que a gente está tratando. Continuando em Yohanan, deixa eu ver, isso, em Yohanan, João, agora no capítulo 5, versículo 30,
Diz assim: a vontade daquele que me enviou, né? Aquilo que eu acabei de comentar, tá? A vontade daquele que me enviou Yeshua, ok? Agora Yohanan ainda, capítulo 6, versículo 38. João 6, 38. Não para fazer minha própria vontade. Não para fazer a minha própria vontade, Yeshua está dizendo, ok? Sim, a vontade do Pai, daquele que enviou. Continuando em Yohanan 8, versículo 29, diz assim: as coisas que o agradam. Mais aí uma menção. Agora a gente vai mudar. Vamos para Lucas, mudar o livro aí, o discípulo, o Talmide. Luca, capítulo 22, versículo 42. Diz assim: não a minha vontade, mas a tua. Yeshua, mais uma afirmação de Yeshua falando: não a minha vontade. Não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Eterno, né? Eu, seu servo, enfim, todas essas referências. Em Romanos, mais outra referência dessa, Romanos, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: pela obediência de um. Pela obediência de um. Quem que obedeceu? Yeshua, né? Yeshua foi o único, o nosso exemplo, né? É o único que obedeceu. Amém? Então, é claro, tanto esses textos quanto a gente sabe, né? Conhecendo a palavra, conhecendo a nova aliança, nós já sabemos que Yeshua, ele sempre foi obediente ao Pai. Ele sempre foi obediente ao Pai e ele sempre deu kavod, sempre deu honra e louvor ao Criador, né? Sempre falou: faça a vontade de meu Pai, né? Os mandamentos do meu Pai, né? Os mandamentos de Deus, enfim. Ele nunca coloca para ele, né? Então, que a gente também falou sobre isso na aula passada. Ok? Vamos agora à próxima referência. Olha quantas referências. Agora a gente estava aí uma série de referências bem curtinhas, né? De afirmações. Agora a gente vai para textos agora, voltar para os textos. Vamos para Yohanan, capítulo 14, versículo 24. Diz assim: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Coincidentemente, o que eu acabei de falar, não coincidência, né? Mas é isso. Continuando no mesmo capítulo, no versículo 31, tá? Yohanan, João 14, 31, diz assim: todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos-nos daqui. Tá? Outra afirmação que a gente observa a distinção, né? De hierarquia, distinção de subordinação, perdão, né? Então, tá claro. Então, vamos só juntar as pecinhas para ficar mais sossegado aí na nossa mente, para ir caindo aí essa questão dos dogmas, tá bom? Continuando em João mesmo, em Yohanan, a gente vai agora para o capítulo 5, versículo 30. Tem um outro texto aqui. Diz assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, novamente aí, essa afirmação, ok? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, a gente vai para outro tópico agora, né? O próximo tópico é a seguinte questão: Yeshua sendo o Rosh, que é o Rosh. Yeshua sendo cabeça
o cabeça dos seus discípulos, da sua comunidade, da sua congregação, daqueles que ficaram aqui, dos seus servos, dos seus servidores. Yeshua o cabeça e nós somos o corpo. Muitos aqui já sabem, já ouviram falar e sabem, né? E creem nisso, amém? Então, Yeshua o cabeça, nós somos o corpo de Yeshua, né? Todos juntos, fazemos parte de um só corpo e Yeshua é o cabeça. E aqui no caso, Hashem, o Criador, nosso Deus, é o cabeça do nosso Mashiach, Yeshua, ok? Nós somos o corpo, Yeshua a cabeça. E quem é o cabeça de Yeshua? O Eterno, o Criador. Então, mais uma vez, a gente observa também cada um, né, com sua hierarquia, com o seu papel, obviamente de importância, mas a gente percebe que são coisas distintas, papéis diferentes, não é a mesma coisa, mais uma vez, né? Ok? Então vamos lá às referências desse tópico, tá? Vamos para Efésios, anotem aí, Efésios capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da comunidade, né? Cabeça daqueles, dos seus tamidim, dos seus discípulos, da sua comunidade, ok? Efésios 1, 22. Agora a gente continua em Efésios, vamos para o capítulo 4, vamos aí à próxima referência, Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Rosh, o Mashiach, o Messias, ok? Efésios 4, versículo 15. Continuando em Efésios, porque as referências tá tudo em Efésios hoje, não, são 3 só. Efésios 5, capítulo 5, versículo 23. Vamos lá, diz assim: Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é o cabeça, é o Rosh do lar. Como também Yeshua é a cabeça da sua comunidade, dos seus tamidim, dos seus discípulos, sendo ele o próprio, o salvador do corpo. Né? Yeshua é o nosso salvador do quê? Do seu corpo, da sua comunidade. Amém? Ok. Então, vamos à próxima referência sobre essa questão de Yeshua sendo o nosso cabeça e Hashem sendo a cabeça de Yeshua, né? Então, são patentes diferentes as distinções aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que o Mashiach, que o ungido, é a cabeça de todo o homem. E o homem é a cabeça da mulher, que a gente acabou de ver em Efésios. E Deus, né, o Criador, Hashem, Adonai, é a cabeça do Mashiach Yeshua. É a cabeça de Yeshua. Tá em 1 Coríntios 11, 3. Aqui, claramente, a gente vê o quê? Uma classificação das hierarquias, das posições, ok? Bacana? Então, esse tópico também hoje, fechamos aqui nesse tópico e vou trazer, deixa eu ver, não sei se a gente vai ter tempo para isso. Sobre outro tópico, vamos ver se a gente consegue fazer. Ele é mais compridinho. Vamos lá para o próximo tópico, que é importante também, porque é mais uma questão óbvia que a gente enxerga que o Eterno é o único Deus, Yeshua é o nosso Messias, filho dele, cada um em suas posições, e Aruach HaKodesh, o Espírito
do santo, cada um com seu papel, ok? Então vamos lá. O título, né, o tema agora aqui dessa questão diz assim: foi Adonai, Deus, que ressuscitou a Yeshua, ok? O Eterno que ressuscitou Yeshua. Então, algo com um poder superior, né? Que fez ressuscitar Yeshua, ok? Não por ele mesmo, mas pelo Criador, por Deus. Então, uma força maior além da dele, acima, né? Que atuou, ok? Então, referente a isso, vamos começar aí com as referências em Atos, tá? A gente vai para Atos agora, capítulo 2, versículo 32. Atos 2, versículo 32. Diz assim: Adonai ressuscitou este Yeshua, e todos nós somos testemunhas deste fato. É que tá nas escrituras, ok? Então, o Criador Adonai que ressuscitou a Yeshua. Ok. Continuando em Atos, capítulo 3, versículo 22, diz assim: ressuscitando Adonai a seu filho Yeshua, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades, né, da condenação eterna, enfim. Tá? Então, quem ressuscitou? Ressuscitando Adonai, né, ressuscitando Deus ao seu filho Yeshua. Mas outra afirmação, né? Não foi por ele próprio, foi pelo Criador, uma força maior, né, que a dele, que fez esse milagre. Amém? Agora a gente vai para Hebreus, nossa próxima referência e próxima testemunha aqui. Hebreus, capítulo 13, versículo 20, ok? Diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Adon, nosso Senhor, Yeshua, o grande pastor das ovelhas. Então é uma terceira referência aí dizendo que foi o Eterno que ressuscitou Yeshua, ok? Vamos para a próxima. Está em Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 31, diz assim: pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Tá na King James, tá? Essa referência. Então, ele será ressuscitado por Deus, pois foi morto de fato, né? Em Marcos mesmo, agora, a gente vai para a próxima referência, que também trata da mesma questão. Marcos 10, versículo 34, diz assim: e eles zombaram dele, e o açoitaram, e cuspiram nele, e o mataram. E ao terceiro dia, ele será ressuscitado. Tá aqui em Marcos 10, versículo 34. Ok? No mesmo livro de Marcos, agora a gente vai para o capítulo 16. Outra referência aqui. Capítulo 16, versículo 9. Diz assim: ora, quando Yeshua foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Miriam de Magdala, né, Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ok? Então, aqui o texto traz outras referências também sobre a aparição, mas fala sobre essa mesma questão. Agora a gente vai voltar no livro de Atos, anotem aí.
outra passagem também falando sobre essa mesma questão, Atos 3, versículo 15, diz assim: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Isso daqui acho que eu já falei, né? Sim. Atos 3:15. Acho que esse daqui eu acabei falando antes. Ok. Atos 10:40 agora. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 40. Diz assim: Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, né? Para terem testemunhas, né? Para a gente hoje ter a plena certeza, crer com a nossa emuná, com a nossa fé, com a nossa confiança que Yeshua, nosso Messias, foi ressuscitado e vive, amém? E reina. Vamos agora para outra testemunha. Tem mais umas 4 testemunhas aqui, tá, minha gente? Aí a gente encerra. Vamos para Colossenses agora, capítulo 2, versículo 12. Anotem aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ok? Falando de outra questão, mas aí já segue com essa afirmação sobre o que a gente está vendo agora, ok? Beleza, Baruch Hashem. Vamos para Romanos. Romanos agora, anotem aí, Romanos 8, versículo 11. Tô indo rapidinho, né, gente, porque não tem como pegar, né? Anotem as referências, depois vocês vão dar uma olhadinha, ok? Romanos 8, versículo 9. Muita informação, muita referência aí para vocês, tá? E se o espírito daquele que ressuscitou Yeshua dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Yeshua, o Messias dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio de seu espírito, de sua rua, que habita em vocês. Gente, o que é isso? É Ruach HaKodesh. O Espírito do Eterno, do Santo. Amém? Muito lindo esse texto. Ok? Então, outra afirmação aí, Baruch Hashem. E vamos aí à penúltima testemunha. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Adon, Senhor Yeshua, também nos ressuscitará com Yeshua e nos apresentará conosco. Então, tá falando sobre a mesma coisa da referência anterior, né, de Romanos. E agora a gente vai para Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, Efésios 1, 20, tá? Esse poder ele exerceu em Cristo, em Yeshua, no Mashiach, no Messias, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Amém? Baruch Hashem. Amém. Última referência aí sobre este tópico, né? Sobre quem ressuscitou, né? Então, se não foi o próprio Yeshua que ressuscitou, né? Foi um ser supremo, né? Dotado de todo poder e autoridade, né? Então, a gente consegue aí observar, né? As hierarquias, subordinações, o papel de cada um, que ele é o Deus único, supremo, né? Como acabei de mencionar aí, há uns minutos atrás, sobre o que é professada a nossa fé em Deuteronômio 6, né, o Shema Israel, e o que Yeshua também repete em Mateus e Marcos, né, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um único Deus, ok? Então, mas
aí referências hoje para vocês, para ir aos pouquinhos meditando e desmistificando aí toda essa ideia e doutrinação que foi imposta e colocada e, enfim, passada para nós. Tá bom? Então vamos orar e agradecer esses momentos com o Eterno aqui na palavra, né, tendo a luz das Escrituras nossa referência. Que o Eterno abençoe as nossas mentes e a vida de vocês. Vamos orar então para encerrar. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te somos gratos, Hashem, pelas tuas palavras, pela tua verdade, Pai, pelo testemunho que foi deixado para testificar a todas as gerações, que tu és um Deus único e verdadeiro, bondoso e longânimo para com os teus filhos. Pai, que a cada geração tu tens revelado a tua palavra, a tua verdade, e tem testificado aos nossos corações e às nossas mentes. Pai, abençoa todas as mentes que estão presentes e as que verão. Cuida, Pai querido, de todas essas vidas, repreende todo mal, todo laço, todo embaraço. Em nome de Yeshua que nós clamamos, pelos méritos do nosso Adon Yeshua, o nosso Messias. Pai, somente por ele, que temos o privilégio e a oportunidade de nos achegarmos a Ti, porque nós somos falhos e pecadores, Pai. Mas Ele, o Teu Filho, é perfeito e venceu este mundo, Hashem. E nós te agradecemos por tudo. Cuida, Pai, de todas as vidas, abençoa todos os Seus filhinhos, em nome de Yeshua, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Baruch Hashem, amados, que o Eterno abençoe vocês. Amanhã, a pastora, tem algum recadinho? Que amanhã eu acredito que quem vai ter a leitura da Torá, a leitura da Torá semanal no canal do YouTube. Amém? Que o Eterno abençoe vocês e a gente se vê semana que vem, tá ok? Shalom, shalom, boa noite. Boa noite, Laila Tov. Shalom.